Então, eu quero desafiar você nesse mês de fevereiro, na verdade, esse semestre todo. A gente vai ser muito desafiado, porque a pessoa que expressou a maneira de viver do reino foi Jesus. Jesus foi a pessoa que expressou como o reino deve ser vivido aqui na terra. Jesus foi o exemplo vivo daquilo que precisava ser vivido. E não tem outro lugar para nós buscarmos as informações a respeito disso que não seja na sua própria biografia. E a biografia de Jesus são os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João são os evangelhos biográficos de Jesus, porque tratam e relatam a história vivida por Jesus enquanto ele esteve aqui nessa terra. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente tem que prestar muita atenção sobre o que saiu da sua boca. Porque Jesus nunca abriu a sua boca para perder tempo. Todas as vezes que Jesus abriu a boca, era porque algo precisava ser dito. E todas as vezes que ele silenciou, a sua vida bradou. Todas as vezes que Jesus abriu a boca, algo precisava ser dito. E todas as vezes que Jesus silenciou, a sua vida bradou. Foi isso que aconteceu quando ele chegou na cruz. Ele não abriu sequer a boca. Ele não falou nada, mas os céus se abriram. O véu se rasgou. A vida dele bradou. Você entende isso? E hoje nós vamos então nos debruçar sobre uma das ministrações, um dos ensinos mais profundos que Jesus proferiu enquanto ele esteve aqui nessa terra, que é o chamado Sermão do Monte. E ele disse muita coisa nesse Sermão do Monte. Só que hoje nós vamos tratar, a ministração de hoje da série Credenciais do Reino, a ministração de hoje é os bem-aventurados. A gente vai falar sobre os bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? Quem são esses felizes, que em algumas traduções vai aparecer felizes? Bem, quando a gente olha para o reino de Deus, a gente percebe que a pirâmide ela está invertida. A gente está acostumado a ter uma base maior e um pico apontando, para cima. Mas no reino de Deus a pirâmide ela é invertida, porque quando a gente se depara com os princípios e o que normatiza o reino de Deus, a gente vai descobrir que felizes são aqueles que nada ostentam diante de Deus e ainda choram pelos seus pecados. Feliz é aquele que abre mão dos seus direitos. Feliz é aquele que abre mão ao necessitado, que abre a mão, estende a mão ao necessitado e não explora esse necessitado para se enriquecer. Feliz é aquele que constrói pontes e não abismo entre as pessoas. Feliz é aquele que ama e pratica a justiça e não usa as brechas da lei para tirar vantagens para si. Feliz é aquele que busca santidade e não se diverte com a lascívia. Quando a gente começa a se debruçar sobre isso, a gente percebe que no reino de Deus, ser perseguido por causa da justiça é melhor do que fazer injustiça e pousar de bonzão. No reino de Deus, o perdão é maior do que a vingança e a busca de reconciliação é melhor do que a vitória num tribunal. No reino de Deus, se exigem a pureza no coração e a fidelidade nos relacionamentos, contra toda forma banal e promíscua de lidar com o sexo e com o casamento. No reino de Deus, a espiritualidade verdadeira não busca holofotes nem aplausos, pois visa agradar a Deus com tudo aquilo que Deus vê no secreto, ou seja, no nosso interior. No reino de Deus, o indivíduo é rigoroso em tratar os seus próprios pecados, mas ele é compassivo em lidar com os pecados do próximo. No reino de Deus, ser rico é ajuntar tesouros no céu. No reino de Deus, não basta ouvir ou conhecer, é preciso praticar. No reino de Deus, está em oposição ao reino deste mundo. E eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 12, porque Jesus fala sobre este reino aqui na terra, sobre este reino quando ele esteve aqui na terra. E nós vamos ler, a princesa leu no começo, o verso 1 e o verso 2, nós vamos ler novamente e ler todo o texto para compreender então essas credenciais do reino e o que Jesus fala a respeito das bem-aventuranças e quem são esses bem-aventurados.
Jesus começa assim: Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, porque por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E a gente entra então, em algumas traduções você não vai encontrar a expressão bem-aventurados, em algumas traduções você vai encontrar a expressão felizes, e o grego que traz a palavra felizes é makairos, e a tradução dela significa uma profunda felicidade. Ou seja, a gente não está falando de qualquer alegria, a gente está falando de uma alegria profunda. A gente está falando de algo que exulta de dentro do ser e o completa plenamente. Então Jesus está chegando com um grupo de pessoas, judeus, que estavam aguardando o cumprimento de uma promessa, que aguardavam um Messias, que não suportavam mais lidar com a influência do Império Romano, que não suportavam mais ter que lidar com a corrupção do Império Romano, com a idolatria do Império Romano, com o subjugar do Império Romano, interferindo na sua cultura, interferindo no seu modo de vida. Ele já não suportava olhar para os seus irmãos se corrompendo os princípios da lei por conta das parcerias com relação à influência do Império Romano. Eles estavam aguardando o libertador e eles tinham a expectativa que Jesus de fato era o enviado de Deus e que ele romperia com todo esse império e um novo reino seria instituído através de Jesus e que o sofrimento deles acabaria. Então Jesus senta com eles no pé do monte e começa a dizer: olha, diante da busca da felicidade que está no coração de vocês, diante do desejo de que essas coisas mudem, deixa eu liberar sobre a vida de vocês algo. Não tem como você querer um tipo de felicidade aparente, superficial e rasa. O reino de Deus não trata dessas coisas. O reino de Deus não lida com a felicidade como o mundo vai lidar. Então não é simplesmente: Senhor, me veja livre desses problemas, que aí sim eu terei felicidade. Jesus desconstrói a ideia deles a respeito de felicidade desse jeito. Desconstrói a expectativa deles, achando que se o Império Romano fosse aniquilado daquele momento, naquele lugar, eles de fato viveriam felizes e deixariam de ser oprimidos por um império. Jesus começa a dizer que eles precisavam tratar algumas questões dentro deles. E essa felicidade do reino nos aponta exatamente isso. Um processo que começa dentro de nós e um processo que a partir disso se expande para a vida das pessoas e para o ambiente à nossa volta. Então, quando Jesus está falando dessa felicidade verdadeira, nesse sermão, ele não está falando de um lugar onde se vai, mas de uma maneira com quem se caminha. Jesus está falando que a felicidade não é uma utopia, mas é algo factível, concreto, tangível ao nosso alcance. Não é algo que compramos, mas que recebemos de Deus. A felicidade não está nas coisas que vemos, é uma atitude do coração. Não é algo que conquistamos pelos nossos esforços, mas é um dom que nós recebemos da parte de Deus por meio da fé. Não é um caminho aberto do céu para a terra, mas é um caminho aberto não é um caminho aberto da terra para o céu, mas um caminho aberto do céu para a terra. Não é algo que o homem faz para agradar a Deus, mas o que Deus faz para o homem. A verdadeira felicidade não é um prêmio, é um presente, é de graça, não é merecido. A felicidade é o resultado de um correto relacionamento com Deus, com nós mesmos e com as pessoas. E uma postura séria com relação ao pecado. Se nós entendermos isso, nós conseguiremos ir
meditar a respeito das bem-aventuranças, entendendo a mensagem de Jesus, entendendo o que significam as bem-aventuranças e por que Jesus declara isso. E você está comigo nessa jornada? Porque eu estou desafiado a ler isso aqui. Eu estou desafiado a ministrar isso aqui. Isso aqui é muito sério e nós precisamos ter compromisso com isso. Todos nós estamos numa jornada. Todos nós estamos numa caminhada. Eu não sou diferente de você. O fato de eu estar com esse microfone na mão e estar aqui em cima não me torna diferente de você sobre responsabilidades e compromissos em relação ao reino de Deus. E se nós não nos olharmos assim, vai parecer que aqui há a santidade e aí há os pecadores. E não se trata disso. Se trata de um reino, de um Senhor e de todos os seus súditos caminhando, um ajudando o outro até nós chegarmos aos céus e alcançarmos a estatura de varões perfeitos. É disso que se trata. É disso que se trata. E a primeira bem-aventurança, Jesus começa a declarar: os humildes de espírito. A palavra que ele usa trata de um carente, de uma pessoa que não tem nada. Nós vivemos numa geração faminta de riquezas terrenas e que nada faz pelas riquezas espirituais. A maioria dos crentes vive uma vida espiritual rasa. São crentes fracos, tímidos, vulneráveis espiritualmente e também trôpegos, pessoas que vivem tropeçando. Jesus não está afirmando que as pessoas que pensam menos de si são mais felizes. Ser pobre de espírito significa ter uma opinião correta de si mesma e pôr toda a sua confiança em Deus. Abre comigo Romanos, capítulo 12, verso 3. Romanos, capítulo 12, verso 3. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. E o grande detalhe aqui é que você tenha uma autoimagem equilibrada. Significa dizer que tanto o extremo de se achar demais, baixa a tua bola, quanto o extremo de dizer eu não sou nada, cuidado. Os dois extremos são perigosos. Porque nós estamos falando de uma situação em que o Senhor nos resgatou de fato da lama do pecado. E de fato nós não valíamos nada. De fato nós não tínhamos o que apresentar. Não tínhamos, na verdade, o que atrair da vontade de Deus, a não ser carregarmos a imagem do próprio Deus. E Ele nos resgatou sendo nós ainda pecadores. Então, de fato, nós saímos de uma condição depravada. De fato isso aconteceu. Mas Ele nos adotou como filhos e ganhamos todos os direitos legítimos de filho. E a palavra diz que Ele nos colocou assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então nós estamos de fato num lugar de honra. Mas esse lugar de honra não significa dizer que eu preciso posar de bonzão e posar como alguém superior às outras pessoas. Então Deus está falando assim, olha, viva de uma vida equilibrada. Se porte com uma vida equilibrada. Tenha um olhar a respeito de você de uma maneira equilibrada. A verdadeira felicidade é um verdadeiro paradoxo aos olhos do mundo. A verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas nas realidades internas. A verdadeira felicidade não é apenas uma promessa para o futuro, mas, sobretudo, uma realidade para o presente. Então, esta primeira bem-aventurança é o primeiro degrau dessa escada. Primeiro, nós precisamos se esvaziar de nós mesmos, para depois nós sermos cheios do Senhor. Então, primeiro você baixa a sua bola, primeiro você para de se portar com altivez, com orgulho, com vaidade. Primeiro você se coloca na condição de humildade e aí depois você começa a receber de Deus e ser cheio do Senhor. Abre comigo em Lucas, capítulo 18, verso 9. Lucas 18, 9. Diz assim: para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens,
roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois eu sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Nós não temos como ser cheios de Deus enquanto não esvaziarmos de nós mesmos. Não temos como ser cheios de Deus se nós não nos esvaziarmos primeiro. E aqui é como se o fariseu, o sujo falando do mal lavado, só que a gente percebe o publicano dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu não sou merecedor. Eu peço que o Senhor me perdoe, eu peço que o Senhor veja dentro de mim. Sabe quando o salmista declarava: Senhor, tu me sondas, o Senhor me conhece. Sabe quando eu me assento, sabe quando eu me levanto. A palavra não chegou na minha boca e o Senhor já sabe. Não importa, eu posso ir para qualquer lugar, eu não estou escondido da tua face. Senhor, sonda e conhece o meu interior, prova e conhece os meus caminhos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. É um procedimento, é uma postura de submissão, de humildade. Só que Jesus, depois de falar a respeito dos humildes, ele começa a falar sobre uma segunda bem-aventurança, um segundo grupo de pessoas, uma segunda credencial para o reino de Deus. Ele começa a falar a respeito dos que choram. E quando ele fala a respeito dos que choram, essa palavra que ele usa significa uma profunda tristeza que toma conta de todo o ser da pessoa. De tal maneira que essa tristeza não pode ser ocultada, não pode ser escondida. A principal ideia desse texto é que bem-aventurado o homem que está desesperadamente entristecido por seu próprio pecado, pela sua própria indignidade. Que espécie de tristeza é essa que pode produzir felicidade? Não é um choro carnal, porque o choro carnal é aquele em que uma pessoa lamenta a perda de coisas exteriores e não a perda da pureza. Aqui a gente está falando de uma tristeza, de um luto que não é o luto pela perda de alguma coisa material ou física, mas é a perda da inocência, a perda da justiça, a perda do respeito próprio. A gente está falando de uma tristeza que gera arrependimento. Aqui, essa tristeza profunda é um luto por olhar para a sua própria vida e ver a degradação em que se está posto. É como se a gente estivesse lembrando nessa hora do filho pródigo, que depois de ter esbanjado e gastado tudo do seu pai, pedindo a herança do seu pai, querendo que aquele seu pai estivesse morto, porque quando você pede a herança, antes do seu pai estar morto, significa dizer que você quer ele morto para ter direito do seu benefício. E ele, depois de gastar tudo com o pai em vida, mas em luto no seu coração pela perda do pai, ele só caiu a ficha quando ele estava comendo com os porcos. E a tristeza profunda que o tomou naquele momento, o levou a um arrependimento que o fez voltar à casa do pai. Essa tristeza profunda é a tristeza do arrependimento. É aquela que me leva a olhar para dentro de mim e ver em que situação eu estou. É um choro espontâneo, espiritual, pelos nossos pecados e pelos pecados dos outros. O choro e arrependimento é o melhor uso que nós podemos fazer das nossas lágrimas. O choro de arrependimento produz alegria e é um sinal de um novo nascimento. O choro de arrependimento previne o choro do inferno. Quando a gente aproveita a oportunidade de se arrepender hoje, nós estamos chorando antes de chorar eternamente no inferno. A oportunidade de arrependimento que nós temos é uma oportunidade para hoje e para agora, não é para amanhã. Em Lucas 13, 26, diz o seguinte: e vós insistireis, comíamos e bebíamos, reclinávamos ao redor da tua mesa e pregavas em nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará: não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos os que viveis a praticar o mal. Ali haverá grande lamento ou grande choro e ranger de dentes.
Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, bem como todos os profetas no reino de Deus, mas vós, porém, absolutamente excluídos. Ou seja, perdeu, não tem mais chance. Já era, passou o tempo, passou a oportunidade. Se há um remédio que cura a doença mortal da alma, é o verdadeiro arrependimento. Em Lucas 13 ainda, se você voltar para o início do capítulo, verso 1, diz o seguinte: naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Ao que Jesus lhes advertiu: julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus, por haverem sofrido dessa forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes todos vós, semelhantemente perecereis. Nós precisamos entender a urgência de uma atitude que nos leve ao pé da cruz, que nos leve ao arrependimento. E o interessante a respeito disso é que Jesus diz que esses que choram profundamente pelos seus arrependimentos, eles têm uma promessa da parte de Deus no reino, porque a Bíblia diz que eles serão consolados. Significa dizer que Deus não despreza nenhum choro de arrependimento. Significa dizer que Deus não tapa os seus ouvidos para uma atitude de arrependimento. Significa dizer que Deus está atento a todo o processo de arrependimento e de retorno. E Ele vai ser consolado, Ele vai encontrar descanso, Ele vai encontrar a paz, Ele vai encontrar aquilo que o Senhor pode dar quando um coração se arrepende verdadeiramente aos seus pés. Vocês estão aí comigo? É pesado, não é? É pesado, porque a língua portuguesa a gente vê felizes, aí a gente pensa que é festa, que é alegria, né? Aí a gente se depara com um paradoxo, a nossa cabeça entra em parafuso, a gente não entende o que está acontecendo, só que quando a gente mergulha e percebe o que Jesus quis dizer, o que essa palavra no original quis dizer, o que Jesus estava comunicando para os seus ouvintes, a gente percebe que não se trata de qualquer coisa. Jesus não estava massageando o ego de ninguém, Jesus não estava regimentando um monte de fanáticos para si, Jesus estava alertando verdadeiramente. Oi? Agora. Sai, capeta. Brincadeira. Um crente pentecostal já ia dizer: o inimigo está se levantando e está pedindo. É guerra, é batalha. Calma, está tudo em ordem. Amém? Vamos lá. É arrependimento, arrepende-te. Mas o Jesus continua e ele fala sobre os mansos. E a palavra que ele usa para manso, gente, me derrubou. Porque a palavra que ele usa para manso é de um animal domesticado. Então eu fiquei imaginando num touro brabo, um búfalo. E eu pensei o cowboy em cima dele lá fazendo o rodeio lá. E ele e dando chifrada, entendeu? E aí Jesus disse assim, olha, os mansos, ou seja, um animal domesticado,
Alguém que entendeu que como tem que se portar. Alguém que entendeu que precisa de domínio próprio. Alguém que entendeu que precisa parar de ser explosivo, reativo. Alguém que entendeu que precisa se colocar no lugar do outro antes de ter qualquer atitude, que não adianta ser precipitado. Sabe isso? É isso que Jesus está falando. Mansidão não é apenas ter uma boa índole. Não é ser uma pessoa educada socialmente. E às vezes a gente compara a nossa vida assim. Eu sou verdadeiro. Eu falo o que eu penso. Eu sou sincero, eu sou transparente. Mas Jesus está falando, tudo bem. Eu não estou dizendo para você ser uma falsidade. Eu não estou dizendo para você ser enganador. Eu só estou dizendo que você pode ter uma boa índole, um bom caráter, ter uma boa reputação, mas precisa ser manso. Ser manso não é uma virtude, é graça de Deus. Porque é uma obra que precisa acontecer no coração, é um fruto do Espírito. Porque quando a gente olha simplesmente como virtude, a gente acha que vem de nós mesmos. Mas a gente precisa entender que existe alguém agindo em nós e movendo em nós. E quando nós estamos submissos a esse agir, nós colhemos o fruto que é o domínio próprio. Mansidão não significa impotência. Aquele que não tem domínio próprio é como uma cidade derrubada. Provérbios 25, 28. Uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. E olha só, Provérbios 25, eu errei aqui a referência. Se alguém puder me ajudar. Não, mas é a outra. O que tem domínio próprio é melhor do que o que toma uma cidade. Provérbios, versículo 32, eu acabei não anotando o capítulo, eu vou dever para vocês. Se alguém achar na internet, aí no celular, me avisa, eu não vou ter como procurar agora. Mas diz o seguinte, muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. É Provérbios, verso 32, eu não lembro o capítulo. Achou? 16:32. Muito melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. A Bíblia está falando a respeito de domínio próprio. E está falando dos efeitos disso. Ser manso não é apenas se controlar emocionalmente. Uma pessoa mansa, ela é submissa à vontade de Deus. É aquele que não luta para defender sua própria honra. É aquele que tem a força sob controle, que não reivindica os seus próprios direitos e está disposto a sofrer o dano. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 4. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 4. Será que quando surgem questões desta vida para serem julgadas, constituís como juízes as pessoas menos respeitáveis da igreja? É para a vossa vergonha que me expresso dessa forma. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar uma contenda entre os irmãos? Contudo, ao invés disso, um irmão recorre ao tribunal contra outro irmão e apresenta tudo isso diante de incrédulos. Só o fato de haver entre vós processos judiciais uns contra os outros revela que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não deis preferência a sofrer a injustiça? Por que não arqueis com o prejuízo? Por que nós não estamos dispostos a arcar com o dano que isso pode nos causar? Está falando da relação entre os irmãos. Está falando sobre domínio próprio. Mas o texto de Paulo também nos alerta alguma coisa. Onde estão as pessoas saudáveis no meio da igreja? Onde estão as pessoas que sabem se comunicar direito? Onde estão as pessoas que sabem se relacionar direito? Onde estão as pessoas que, na dificuldade que eu tenho de me comunicar com a Gisele, alguém pode mediar essa comunicação e me ajudar a me comunicar com ela para que nossos corações sejam alcançados e não haja divisão? Você está entendendo? Você está entendendo sobre que as credenciais do reino nos levam a uma realidade de uma atmosfera saudável de relacionamento? Uma atmosfera saudável de convivência? E o caldo só vai engrossar, porque quando ele fala de fome e sede de justiça, que é o próximo, ele fala sobre fome como alguém que sofre profundamente fome. E quando ele fala de sede, ele fala de sede de verdade.
A fome espiritual é uma das características do povo de Deus. A ambição suprema do povo de Deus não deve ser material, mas deve ser espiritual. Felicidade e bênção são resultados da justiça de Deus. Mateus 6,33 vai dizer que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Jesus está falando aqui não de qualquer justiça. Ele está falando aqui de uma justiça imputada e de uma justiça implantada. Imputada por quê? O apóstolo Paulo já chegou a dizer que nós somos justificados por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom gratuito de Deus. Então, nós fomos imputados por justos, nós fomos declarados justos por meio do sacrifício de Jesus. E isso é um aspecto legal, é a justificação. Nos foi imputado justiça, mas isso não para aí. Não é só o sacrifício de Jesus que me perdoa os pecados e me tira do inferno e me leva para o reino dos céus. Não é só isso. Aqui está falando sobre uma postura de justiça implantada. E a justiça implantada envolve a moral, a conduta que agrada a Deus, a maneira como eu me porto. Não só como eu me porto individualmente, não só como eu me porto no meu contexto de convivência, mas como eu me porto também na sociedade, como eu me porto como cristão, na promoção dos direitos, na integridade nos negócios que eu faço, em honrar o ambiente do meu lar, os relacionamentos com a minha família. É disso que está falando. Se todos nesse mundo soubessem o que significa ter fome e sede de justiça, não haveria perigo de explodirem conflitos armados. Duas bênçãos são destinadas aos que têm fome e sede de justiça. A palavra de Deus declara que eles serão saciados. E a Bíblia diz que eles serão profundamente felizes. Aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. O Senhor promete isso. E o Senhor fala de uma profunda alegria a respeito disso. Só que agora, a gente passa para um outro aspecto das bem-aventuranças. A gente saiu daqueles primeiros que falam muito do nosso interior. Agora a gente vai falar sobre como esse interior reflete no exterior, diante daquilo que Deus vê no secreto, vê no nosso ser, mas também espera que a gente testemunhe. E a gente vai começar a falar a respeito dos misericordiosos. Esta bem-aventurança começa a se ampliar e atingir as outras pessoas, como a gente se relaciona com as pessoas. Embora também seja uma atitude interior, esta bem-aventurança é um resultado, é um fruto das anteriores. Nesta bem-aventurança, Jesus falou que a misericórdia é tanto um dever como uma recompensa. Vamos ler. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então a misericórdia, ela cumpre os dois propósitos. Ele é tanto um dever no meu estilo de vida, como uma recompensa da parte de Deus para as nossas vidas. E a palavra misericórdia é a capacidade de entrar em outra pessoa, até que praticamente nós possamos ver com os seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. Sabe aquilo que as pessoas costumam dizer, você precisa se colocar no lugar do outro? Esse ser misericordioso é exatamente isso. Só que o se colocar no lugar do outro é se colocar profundamente no lugar do outro. É ter os olhos da outra pessoa, é pensar a mente da pessoa, é sentir o coração da pessoa. É lançar o coração na miséria do outro e estar pronto a qualquer tempo para aliviar a sua dor. É mais do que sentir piedade de alguém. A misericórdia sempre concede alívio, cura e ajuda. E o maior exemplo de misericórdia foi demonstrado por Jesus, porque Jesus curou doentes, alimentou famintos, abraçou crianças, foi amigo dos pecadores, tocou em leprosos, fez os solitários se sentirem amados, consolou os aflitos, perdoou pecadores e restaurou os que haviam caído em opróbrio. Jesus viveu como uma expressão da essência de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Deus providenciou várias leis para cuidar do seu povo, porque Ele sabia e queria que não houvesse pobres no meio do seu povo. Não sei se você sabe,
Mas na época do povo em que eles trabalhavam com colheita, eles podiam recolher tudo das plantações, mas o que caía no chão eles não podiam pegar. Era a lei de Deus. Sabe por quê? Porque o que caía no chão era do pobre, era do necessitado. Era a forma que Deus instituiu para que o necessitado não passasse fome e fosse suprido da parte de Deus. Eu vejo isso muito representativamente nos nossos dias, quando eu ando nas ruas que tem mangueira. Quando a gente percebe as mangas caindo, né? E eu fico pensando nisso, assim, a gente percebe aquelas pessoas que estão colhendo a manga, né? Que eles vão vender e tudo mais. Mas quantas pessoas, quantos moradores de rua não são supridos pelas mangas que caem dessas árvores? Então, existe um cuidado de Deus em relação ao necessitado. Paulo exorta de seguinte forma os ricos, os que têm posses. 1 Timóteo 6,18. Orienta-os a praticarem o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Nós devemos ser misericordiosos porque a prática das boas obras é o grande fim para o qual nós fomos criados. Abre comigo Efésios, capítulo 2, verso 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Deixa eu falar uma coisa para você. A única chance que a gente tem de praticar boas obras é em vida. Nós não conseguimos praticar boas obras depois de morto. E depois que Jesus voltar, não tem como praticar boas obras. A gente só consegue viver a busca pela santidade aqui, a gente só consegue viver o arrependimento aqui, a gente só consegue viver as boas obras aqui, e depois que isso aqui tudo passar, não faz sentido, a gente não vai conseguir fazer mais nada. A chance é agora, a largada já foi dada. Quando você nasceu, a largada começou para mim e para você. Quando eu e você nascemos, o cronômetro foi disparado, e a gente já está no percurso. Hebreus capítulo 13, verso 15, diz assim: sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Qual é a oferta de louvor para Deus? É frutos de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, não adianta só blá 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 blá. Esse blá 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 precisa ser acompanhado de fruto, de um lábio que está confessando o nome do Senhor. Não adianta confessar o Senhor com lábios se o coração estiver distante dele. A Bíblia chega a dizer, quando Paulo vai falar de amor, ele diz que, às vezes, o que as pessoas são, na verdade, é um monte de sino que faz barulho. Porque ele diz que se você for só discurso e não viver o amor de verdade, é como se você fosse um sino que faz barulho. Bli, 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 sacudindo, 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 fazendo um monte de barulho. Sejam misericordiosos uns com os outros, e Deus será misericordioso com vocês. Receberão de Deus exatamente o que deram aos outros. Vocês têm usado o que Deus deu para abençoar as pessoas. O mundo tem sido melhor por causa que você existe. Essa pergunta aqui que eu escrevi foi a pergunta que mais me marcou. Será que o mundo está melhor porque eu estou vivendo neste mundo? Eu sou um daqueles que faz o mundo ser melhor porque eu vivo um estilo de vida do reino de Deus? Pensa nisso. Essas coisas marcam muito. E Jesus começa a dar mais um passo. Ele fala a respeito dos puros de coração. E esta bem-aventurança aborda a essência da vida cristã. Esse é o alvo final da vida cristã, porque os puros de coração verão a Deus. E depois que a gente for ressuscitado com Cristo, ou formos arrebatados, quando Jesus voltar, o que hoje a gente não consegue ver naturalmente, nós veremos face a face. A Bíblia diz que nós vamos ver a Deus, então esse é o alvo final da vida. Os puros de coração não são aqueles que observam a limpeza do exterior. A gente pode olhar para esse texto e ver três coisas principais. A gente pode ver a palavra pureza, a palavra coração e a expressão ver a Deus. E eu quero com você mergulhar a respeito da pureza, do coração e do ver a Deus. A pureza, Jesus está afirmando que a pureza deve penetrar em todos os corredores da nossa vida.
Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas motivações, os nossos desejos, as nossas vontades devem ser puras. O termo puro significa destituído de hipocrisia. Significa ser verdadeiro, ser puro e transparente. Mateus capítulo 15, verso 18 diz o seguinte: entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas coisas que tornam uma pessoa impura. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Ou seja, não são as coisas aparentes, não são as coisas externas que estão tornando uma pessoa impura. É o coração, é para dentro do coração que a gente tem que olhar. E aí, essa pureza que vai para dentro do coração nos leva então a pensar no coração. A nossa grande dificuldade está no coração, porque o nosso coração ele vive uma duplicidade, ele vive uma guerra interna. Uma parte do nosso ser quer conhecer a Deus, quer adorar a Deus, quer andar com Deus, ama a Deus. Mas outra porção quer algo diferente. O coração limpo é o coração que não está dividido. Ele está destituído de toda contaminação. Nós poderíamos sintetizar essa bem-aventurança da seguinte forma: bem-aventurado cujas motivações são sempre íntegras e sem mescla de mal algum, porque esse é o homem que verá a Deus. Abre comigo em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. A gente sabe que quando a gente pensa em coração, a gente pensa muito nesse músculo aqui, né? Que está aqui dentro, esse músculo que pulsa e bombeia sangue para todo o nosso ser. Mas na Bíblia, quando fala de coração, em alguns momentos ele está falando da nossa razão, em alguns momentos está falando das nossas emoções e está relacionando a nossa alma. Então, é como se o coração e a mente fossem um só, apesar de estarem divididos no nosso corpo. Mas você já parou para pensar que tanto a mente, o cérebro, quanto o nosso coração estão protegidos por uma armadura que Deus criou para proteger esses órgãos? Nós temos aqui um crânio que é duro. E às vezes tem gente que quer ser cabeça dura além do crânio, né? Mas é um crânio que protege o nosso cérebro. Assim como a caixa torácica protege o nosso coração. Deus já nos constituiu carregando uma mensagem de que se tem algo precioso que preserva a nossa vida, isso precisa ser guardado como algo importante. Mas quantos de nós estamos expondo as nossas emoções e os nossos pensamentos diante de situações que não preservam a nossa vida? Quantos de nós temos deixado que as nossas emoções fiquem na mão de coisas e pessoas que não tratam as nossas emoções como nós deveríamos preservá-la diante de Deus? Quantos de nós deixamos que os nossos pensamentos fiquem devagando ou fiquem sendo alimentados por pensamentos, por coisas que não agradam a Deus? Quantos? Se a gente fosse mais disciplinado com o nosso tempo, se a gente fosse mais disciplinado com as nossas tarefas, se a gente fosse mais disciplinado sobre o que ocupa o nosso coração, o nosso pensamento, a gente estaria colhendo outro fruto, um outro resultado dentro da saúde do nosso ser. Não é forte isso? É forte isso. Porque o resultado de um coração puro envolve ver a Deus, e o verbo usado nessa expressão é uma ação contínua. Ou seja, os puros de coração, eles não vão só ver a Deus depois, eles vão ver a Deus nesta vida e também na vida por vir. Agora nós vemos Deus pela fé, obras da sua criação, as providências e a redenção que Ele nos imputou. Mas o veremos face a face na glória. Nós veremos como Ele é. A recompensa de uma vida consagrada será a visão que teremos de Deus. Vê-lo face a face. E aí Jesus dá mais um passo. Ele fala agora a respeito dos pacificadores. E quando ele fala a respeito dos pacificadores, ele fala que
as tentativas de estabelecer a paz, como o próprio povo judeu queria naquela época, provavelmente seriam frustradas se a paz que eles estivessem buscando não fosse a paz verdadeira e não fosse como deveria ser. Nos nossos dias, a gente percebe que as conferências que são feitas para a promoção da paz, elas não dão em nada, elas fracassam, elas não são eficazes em tudo que faz. A própria ONU, como Organização das Nações Unidas para a promoção da paz, ela não se sustenta como uma agenciadora da paz. Não haverá paz nas estruturas, nos governos, entre as nações, se ela não for implantada no coração do homem. Enquanto o príncipe da paz, que é Jesus Cristo, não reinar no coração do homem, este será um beligerante, ele será alguém que conflita consigo mesmo, com o próximo e com Deus. A paz vem quando a verdade é conhecida, o problema é resolvido e as partes se abraçam. O pacificador está em paz com Deus, ele anuncia o evangelho da paz, ele tem o ministério da reconciliação e ele é um embaixador de Deus, rogando aos homens que se reconciliem com Deus. Esse é o promotor da paz, esse é o pacificador, é aquele que entendeu que ele deu um passo de reconciliação com Deus, a partir de si mesmo, reconhecendo que precisava restabelecer o seu relacionamento com o próprio Criador. Ele buscou a paz interior, que não é uma paz de mantra, que não é a paz de uma religião, ele buscou a paz interior, porque o príncipe da paz começou a governar o seu coração. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. O pacificador é aquele que ama os seus inimigos e abençoa aqueles que o maldizem. Ora pelos que os perseguem, como está dito em Mateus capítulo 5, verso 45. Jesus ordenou que a gente tivesse paz uns com os outros. Marcos capítulo 9, verso 50. Paulo nos orientou que se depender de nós, nós devemos ter paz com todos. Romanos capítulo 12, verso 18. A recompensa do pacificador é ser chamado filho de Deus. A recompensa do pacificador é a honra de ser chamado filho de Deus, porque os seus filhos, os filhos de Deus, são preciosos. Às vezes a gente só se sente com o direito de filiação, mas Jesus está dizendo aqui que nessa bem-aventurança, a postura de um filho, ele é um promotor, ele é um agente de pacificação. E esse agente de pacificação é o resultado daquilo que Deus gerou como pacificação nele mesmo. O príncipe da paz habita dentro de mim. O príncipe da paz é apresentado ao mundo. E Jesus declarou isso, né? Eu vos deixo a paz, e a minha paz eu vos dou. E não dou como o mundo dá. Não tem como buscar uma paz longe do príncipe da paz. E para terminar, Jesus fala sobre a última credencial de um bem-aventurado, de um feliz. Ele fala que bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, por causa do seu nome, por conta do reino. E parece um paradoxo, né? Você ser feliz por ser perseguido. E ele acaba dizendo que o maior grau de felicidade, essa profunda felicidade, está ligada à perseguição. E obviamente não são felizes todos os que são perseguidos, mas os que são perseguidos por causa da justiça. A nossa religião não deve custar para nós as lágrimas do arrependimento, a nossa religião deve custar para nós as lágrimas do arrependimento e o sangue de perseguição. A cruz vem antes da coroa, o sofrimento precede a glória. A perseguição vem por ser um determinado tipo de pessoa e por se comportar de uma certa maneira. Porque você é cristão, o mundo odeia você assim como odiou Jesus. E próprio Jesus declarou isso em João capítulo 15, verso 19. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo,
ele vos amaria, como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi, vos libertei do mundo, por essa razão o mundo vos odeia. Jesus declarou isso. E qual é a natureza dessa perseguição? O mundo ataca a sua vida e a sua honra. O mundo fere com armas, mas também fere com a língua. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. O mundo procura destruir a sua vida e também a sua reputação. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. O cristão ele é atacado de diversas formas, tanto pela espada quanto pelo veneno da língua. E o veneno da língua é como se fosse um fogo que destrói, lançando injúria, lançando mentira e falando mal. O próprio Jesus foi chamado de beberrão, foi chamado de beberrão por andar com os pecadores. Não porque ele bebia, mas porque ele estava na companhia de pessoas que eram vistas socialmente de forma ruim. No verso 10 e no verso 11, está falando de uma perseguição para um grupo de pessoas que são exatamente as pessoas que decidiram viver as credenciais do reino de Deus. Não são qualquer tipo de situações que estão ligadas a essas pessoas que estão sendo chamadas por bem-aventurados por viverem a perseguição. Aqui a gente está falando daqueles que são humildes, daqueles que choram, daqueles que são mansos, dos que têm fome e sede de justiça, dos misericordiosos, dos limpos de coração, dos pacificadores, esses que carregam as credenciais. E quando a gente olha para os apóstolos de Cristo Jesus, a gente vai se deparar com alguma realidade. André, que foi irmão de Pedro, foi amarrado na cruz para ter uma morte lenta. Paulo foi decapitado por ordem de Nero. Tiago foi passado ao fio da espada por ordem de Herodes Agripa. Mateus, Bartolomeu e Tomé foram martirizados. João foi deportado para a ilha de Patmos. Hoje nós estamos fabricando celebridades tão rapidamente como o mundo. Hoje, os crentes querem ser estrelas e gostam de sucesso das coisas. Hoje, as pessoas apresentariam Paulo da seguinte maneira: formado pela Universidade de Gamaliel, poliglota, amigo pessoal de muitos reis, maior plantador de igrejas no mundo, maior evangelista do século, dado por morto, arrebatado ao céu. Essa seria a apresentação de Paulo, o currículo de Paulo para ser apresentado nos dias modernos. Mas sabe como é que Paulo se apresentou? Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23. 2 Coríntios 11, 23 diz o seguinte: são servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre os assaltantes, perigo entre os próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, por diversas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Essas aqui, sim, são as apresentações que Paulo apresenta e não os louros que isso poderia causar. Quando é que o sofrer é uma bem-aventurança, gente? Quando sofremos por causa da justiça. Sofrer pelo erro não é bem-aventurança, é vergonha e derrota. Sofrer pelo erro é punição e castigo, não é felicidade. Um cristão não é feliz ao ser perseguido por ter transgredido a lei de Deus. Os crentes de Tiatira sofreram financeiramente por não participarem dos sindicatos dos comerciantes que tinham suas atividades voltadas às padroeiras daquela região. Então, eles tinham que participar do sindicato para ter benefícios de retorno financeiro. Só que os sindicatos estavam relacionados às padroeiras que eles tinham na região. Então, por serem cristãos e para não relacionar o seu dinheiro com algo pagão, eles não faziam negócios, não faziam parte do sindicato. O resultado disso, eles sofreram financeiramente. Os crentes sofriam porque quando se convertiam, eles eram desprezados pelos outros membros da família.
Alguns eram jogados aos leões, outros eram queimados em fogueiras e serviram de tochas vivas para iluminar os jardins de Roma. Eram enrolados em pele de animais para que os cães de caça os mordessem. Foram torturados e esfolados vivos. Eram obrigados a cultuar o imperador, mas se recusavam a isso. Então eles eram considerados revolucionários, traidores e ilegais, e por isso eles eram torturados e mortos. Rios de sangue jorraram de homens e mulheres que ousaram crer em Cristo e professar a sua fé no Salvador. Na Coreia do Norte, na China e ainda hoje nos países comunistas e islâmicos, os crentes são presos, torturados e mortos. E como nós devemos enfrentar então essa perseguição? Com profunda alegria. Não devemos buscar vingança como um incrédulo, nem ficar de mau humor como uma criança birrenta, nem lambendo as nossas próprias feridas, cheios de autopiedade, nem negar a dor, muito menos gostar de sofrer como masoquistas. Não somos chamados para sermos masoquistas, aqueles que sentem prazer na dor. Nós somos convocados a sermos mártires, aqueles que estão dispostos a sofrer o dano, dispostos a sofrer a dor e, se for preciso, morrer, mas em função do Evangelho de Cristo Jesus. O reino dos céus está garantido como recompensa a todos aqueles que estão dispostos a morrer em nome do Senhor Jesus. Nós devemos deixar de viver uma fé rasa para viver verdadeiramente o Evangelho. Os perseguidos por causa da justiça, sabem que a recompensa não é nessa vida. Atrás de nós marchou um glorioso exército de profetas de Deus. A perseguição é um sinal genuíno, um certificado de autenticidade cristã, pois assim foram perseguidos os profetas que vieram antes de nós. 2 Coríntios 4,17 diz o seguinte: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo em nós uma glória incomparável de valor eterno. Romanos 8,18 diz o seguinte: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então nós podemos sim declarar que nós somos bem-aventurados. Essa mensagem pode nos tocar profundamente e trazer um confronto para as nossas vidas, mas ela nos leva à necessidade de um alinhamento inegociável diante de Deus. Devemos deixar de viver uma vida cristã rasa. A palavra de Deus nos aponta para o final dos tempos, para a volta de Jesus. Nos aponta para um período de perseguição da igreja e dos cristãos. A Bíblia diz que muitos serão enganados, até mesmo aqueles que se declararam salvos. E por que você acha que isso vai acontecer? Porque existem muitas pessoas querendo se parecer mais com o mundo do que se parecer com Cristo. Eu vou dizer para você por que isso vai acontecer. Porque existem muitas pessoas que não estão dispostas a sofrer o dano. Porque existem muitas pessoas que não entenderam o sacrifício de Jesus na cruz. Mas Jesus declara as suas credenciais de reino dizendo: são felizes aqueles que passarem por essas coisas. E Ele dá o lastro de garantia e de certeza do que isso significa. Será que hoje você pode ser declarado um bem-aventurado? Será que hoje eu e você podemos ser chamados de bem-aventurados? Eu queria pedir que você ficasse de pé e pensasse nisso por um minuto. O primeiro passo que diz respeito a essa vivência como um bem-aventurado é um passo de arrependimento. E esse arrependimento ele precisa ser acompanhado de atitudes práticas, de profundo arrependimento. Mateus 3,7 vai dizer o seguinte: em verdade, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, João Batista falando, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Verso 8, produzi sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Se tem algo que eu e você precisamos desenvolver, é um testemunho verdadeiro, que testifica que dia após dia nós estamos nos arrependendo dos nossos maus caminhos. Não aquele arrependimento que nos trouxe a salvação, porque essa salvação já foi selada com o Espírito Santo dentro do nosso coração. Mas o arrependimento que nos leva a confessar os pecados que entristecem o Espírito Santo. O arrependimento que nos leva à santificação. O arrependimento que nos traz à memória o sacrifício de Jesus
e que nos conduz a uma vida que testemunha a respeito do Evangelho. E é por esse testemunho que hoje nós vamos participar da ceia. E é por esse testemunho que hoje nós podemos celebrar o sangue, o pão e o sangue de Jesus derramado na cruz, partido por nós. É por este amor e por esta revelação que hoje nós podemos sentar à mesa e participar da ceia. E nós somos convidados a uma postura de arrependimento, de termos consciência. O apóstolo Paulo, quando fala a respeito da ceia, que ele diz que recebeu do Senhor e também ensinou que Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão, tendo dado graças, partiu e disse: "Esse é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim." De forma semelhante, pegou o cálice, dizendo que o cálice era a nova aliança no seu sangue. "Façam isso em memória de mim." E depois de terem comido do pão e bebido do cálice, ele diz que isso seria um anúncio da morte do Senhor até que ele venha. E ele faz um alerta: não participem desse momento sem discernir o corpo e o sangue. Não participem desse momento sem saber o que significa ser corpo, sem entender o que significa ser igreja, sem entender o que significa fazer parte do reino dele. Por isso que existem muitos fracos e doentes, e não poucos aqueles que já morreram e que estão até mesmo adormecidos na fé cristã. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Examine-se, pois, o homem antes de comer do pão e beber do cálice. Esse é o convite de arrependimento. É o convite de voltar à mesa. É o convite de olhar para si, olhar para o lado, olhar para o próximo. É o convite para entender que nesse reino nós somos convidados a sentar à mesa. E nós somos chamados a sentar à mesa como nós estamos, mas não para permanecer como nós chegamos.